Bem, pessoal, então dando continuidade aqui à parte 2 da aula, eu tinha parado nesta imagem aqui, que são os protestos que aconteceram. Protestos não, foi uma movimentação de pessoas, né, em 2014, que resolveram ir para as ruas vestidos com as referências da clã, tá aqui a cruz da clã, aquele chapéuzinho que eles usam para proteção do rosto, para não ter identificação, né, justamente porque estão na ilegalidade, e assim, como que a polícia agiu em relação a isso, né? Ela simplesmente colocou na conta da liberdade de expressão. Então, eles não estavam quebrando nada, eles não estavam matando ninguém, eles não estavam cometendo nenhum crime prático, né? É um crime moral, vamos dizer assim, né? Mas que foi, assim, vamos dizer, garantido ali pela legislação americana. A mesma coisa vai acontecer com o dono dessa piscina aqui em Pomerode. Vejam, isso é claro que vai depender de todo um sistema judiciário que vai enquadrar em crime ou não, porém o crime está cometido, como vocês viram lá na Lei 7.716 de 89. Qualquer referência, qualquer símbolo que faça referência a esses movimentos segregacionistas, que são esses movimentos que tentam separar as pessoas e dizer que existem pessoas melhores do que outras, na nossa lei brasileira isso é condenado. Porém, hoje em dia, e já há bastante tempo, é muito comum assim a gente confundir a nossa liberdade de expressão com expressão de preconceito, expressão de racismo, expressão de homofobia. Todas essas expressões, elas não são livres, porque já comentei isso em outros vídeos com vocês, num estado democrático você tem limitações, e a limitação do direito é justamente aonde começa o direito do outro. É o que as avós sempre dizem, né? A nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Bem, então é nesse contexto, só um parênteses aqui, é quando a polícia ela vai fazer lá na piscina de Santa Catarina, ela vai fazer uma vistoria na casa e tal, eles esvaziam a piscina, que tal o trechinho. Interessante dizer que essa notícia da suástica na piscina da pessoa, ela teve repercussão internacional, né? Os jornais alemães, os jornais na Suíça, nos Estados Unidos, por toda a Europa, foi em 2014, assim, foi a notícia da vez. Então, é neste contexto que o pastor Jim Jones, ele vai ser criado, né? Aqui tá o pai e o vô do Jim Jones. Tá, os dois aqui e a fotinho da mãe que eu já mostrei para vocês. Segundo fontes, tanto o pai quanto a mãe e talvez até o avô eram partidários, frequentavam a Ku Klux Klan e criaram o Jim Jones dentro dessa ideia de que é necessário fazer separação de étnica, né? Que negros são inferiores e por isso devem ficar separados para não contaminar, né, o povo branco, né? E o povo branco ele teria então essa supremacia. Quando o Jones cresceu, ele fundou uma igreja e ele meio que rompeu com essa ideia do pai. Ele chamou para dentro da igreja dele pessoas, tinha pessoas brancas e tal, mas grande parte dos seus fiéis eram constituídos por afro-americanos. Ele acabou se aproximando de lideranças dos Panteras Negras, que também já falei aqui para vocês sobre os Panteras Negras. Procurem a aula sobre Minnesota, se eu não me engano é a parte 3 do vídeo, parte 2 ou 3 ali que eu tô falando sobre Minnesota, sobre os Panteras Negras, e também no vídeo sobre a família Mason, que também tem uma relação. Aqui tá o pastor, ele tá usando essa gravatinha aqui de padre, mas é só uma referência à religiosidade. Ele não era um padre católico, ele era um pastor protestante, casado e tudo mais. Diz a biografia do Jim Jones que desde quando ele era muito menino, assim, ele tinha essa perspectiva mais multirracial, sabe? Que ele, até como uma forma, de repente, de renegar, de dizer, ó, pai, não concordo com você, tá errado essa, né, essa forma
de agir com a multiplicidade racial que existe no nosso país, ele sempre foi fotografado e foi visto em várias fotos dele, junto com essa multiplicidade racial, né? Então a igreja dele acabou sendo um lugar em que as pessoas se sentiram assim mais acolhidas, né? Vejam ele com essa fiel aqui, né? Com o carinho que ele olha e tal, uma forma até de romper essa tradição segregacionista aqui. Aqui ele aparece com lideranças do, do movimento do Panteras Negras, e aqui ele está recebendo, vocês vejam o quanto ele foi uma pessoa assim importante na história do movimento negro, né? Que ele chegou a receber o prêmio Martin Luther King pela atuação dele dentro da igreja, o Templo dos Povos, em que ele conseguiu agremiar, agregar, juntar pessoas de etnias tão diferenciadas e que, né, e trouxe uma mensagem assim para a sociedade, dizendo assim, ó, tá errado esse negócio de você ficar separando pessoas e tudo mais, né? O Jim Jones, ele começou a ter, depois que ele formula lá nos Estados Unidos ainda, quando ele cria a igreja, essa daqui é a imagem da sede do Templo dos Povos nos Estados Unidos, no estado americano lá dos Estados Unidos, quando ele funda a igreja, ele começa a ter uma projeção muito grande. Para vocês terem uma ideia assim, ó, do quanto o Jim Jones ele foi importante, até como um político. Vejam, ele se correspondia com a Rosalind Carter, que era esposa do presidente Carter, né? Aqui, ó, a carta que ele recebe em 77, ele já não está mais nos Estados Unidos, ele já está aqui na América, mas ela escreve assim, querido Jim, né? Então, tipo, não é uma carta oficial, assim, não é uma relação institucional do governo norte-americano com o pastor. É uma relação pessoal, né? Da esposa do presidente com o Jim Jones. E a carta, ela tá aqui, inclusive com o timbre oficial da Casa Branca e tudo mais, né? Bem, o que acontece? O Jim Jones, ele começa a se envolver com política nos Estados Unidos. Numa época que vocês já viram também em relação aos Panteras Negras, em que essa relação entre essas relações étnicas entre brancos e negros, elas começam a ter uma série de conflitos ali, conflitos políticos, né? Ele se envolve com a política diretamente, é candidato, fala no Congresso, lá na Casa Branca, né? Ele assume a causa. Então, assim, até agora, ele era um cara legalzinho, né? Um cara que pensava justamente em romper com essa questão, assim, da segregação racial. Só que aí ele começa a receber muitos... ele começa assim a ser ameaçado, ele começa a ter alguns problemas dentro dos Estados Unidos, porque começam a chamar ele também de comunista, porque o comunismo nos anos 60 tinha um problema, até hoje tem, né? Porque por falta de entendimento, já falei rapidamente sobre isso com vocês também, ainda vou gravar uma aula para vocês só sobre o comunismo, para vocês entenderem, mas existiu uma disputa nesses anos aí, anos 60, 70 e tal, que ou você era bonzinho capitalista ou você era malzinho comunista por conta de alguns países que se tornaram comunistas e eles tinham assim uma sociedade sem liberdades, né, como a União Soviética, a própria China nos dias de hoje, a Coreia e tudo mais. Então ele foge dos Estados Unidos, ele sai dos Estados Unidos, ele compra um terreno aqui entre a Venezuela e a Guiana, aqui na América do Sul, vejam, o Brasil tá aqui, e ele chama uma galera para vir junto com ele, né? Os fiéis da igreja dele, ó, vamos sair aqui dos Estados Unidos, tá muito ruim. A gente vai para uma região ali que é de floresta ainda, ele abre uma clareira no meio da floresta, que, né, basicamente é tudo floresta aqui, ainda mais nos anos 60, 70. E ele chama a galera, assim, quem quisesse ir com ele estava levando. Então ele tinha, obviamente, que ele tinha
condições econômicas, porque era um pastor famoso, ganhava muitas doações e tudo mais. E ele então estabelece o Templo dos Povos aqui na Guiana. E ele funda uma cidade que é chamada de Jonestown. Por que Jonestown? Tal significa cidade. E Jones é o nome dele, Jim Jones. Então, ele funda o Templo dos Povos, funda a cidade de Jonestown, né? E aqui, então, eles começam a viver, ele e todo o grupo dele, vieram mais de 1.000 pessoas, para cá muito mais, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, que foram sendo trazidas, muitos deles em aviõezinhos particulares fretados pelo próprio Jim Jones. E aqui eles construíram, então, esse espaço de convivência comum. Qual que era a ideia? A ideia é que você chegava aqui, construía a sua casinha, todo mundo trabalhava para todo mundo recebia igual. Tinha escola, tinha rádio, era uma área bem grande, né? Uma área que era meio que cercada, assim, porque, como falei para vocês, no meio de uma floresta, né? Era difícil o acesso ali da região. Então, ele tinha pessoas que cuidavam de toda a propriedade para evitar que houvesse algum tipo de invasão. Vejam essa imagem aqui que interessante, que são as casinhas, né? São fotos antigas, porque são fotos da época, hoje não existe mais. Depois no finalzinho do vídeo vou mostrar para vocês como é que tá essa região nos dias de hoje. As casinhas, então, elas eram todas iguais, justamente para dar essa ideia de igualdade, que porque tinha branco, tinha negro, tinha, né? Tinha uma mistura racial ali, tinha gente casada, tinha gente solteira, tinha criança, tinha velho, tinha jovem. Então a ideia era que todo mundo tivesse as mesmas condições de vida num lugar que fosse mais prazeroso de se viver do que o que se vivia nos Estados Unidos, com aquela segregação toda, separação. Negro não pode entrar em área de branco, tem ônibus para negro, tem ônibus para branco, tem bebedouro para branco, tem, né? Aquilo tudo que vocês já viram e que eu já mostrei para vocês em aulas passadas, nas imagens, né? Uma vista aérea aqui para finalizar a segunda parte do vídeo, até porque eu tenho que acender a luz, tá meio escuro aqui. Uma vista aérea de como que eram as casinhas, ó. Então, tinha pista de pouso, sabe? Aqui pode ver que tem até a hélice do avião aqui. Sobrevoava, tirava umas fotos para saber o que estava acontecendo ali. Porque imagine, vem um norte-americano, uma galera, um pastor evangélico que lá nos Estados Unidos já tinha envolvimentos políticos vigorosos, assim, envolvimentos políticos que realmente mexiam com as estruturas da sociedade, se envolveu com lideranças fortes nos Estados Unidos, como os Panteras Negras e outros, como as relações com o pastor Martin Luther King, né? Então, nessa terceira parte do vídeo, agora a gente vai ver como que era o dia a dia lá de Jonestown e qual foi o evento que deu origem, então, a esse suicídio coletivo que eu tô falando para vocês, tá bom? Não percam a terceira parte do vídeo.